Quem já era nascido nos anos 1990, com certeza deu muitas risadas assistindo Os Trapalhões. O grupo de humoristas era composto por Didi, Dedé, Zacarias e Mussum. Esse último citado, além de ser um dos melhores humoristas brasileiros, também era um excelente músico. Porém, em 1994, por causa de um problema de saúde, o incrível Mussum acabou nos deixando. E hoje, eu vou contar um pouco sobre como foi a vida desse grande artista e do seu último dia de vida. Eu sou Benjamin e seja bem-vindo ao nosso canal. Todo mundo vê os porres que eu tomo, mas ninguém vê os tombes que eu levo. Negão é teu passades. Esses eram alguns dos bordões de Mussum, mas, diferente do que muita gente pensa, ele não era apenas um humorista, como também era um músico e dançarino de dar inveja em muita gente. Antônio Carlos Bernardes Gomes era negro, pobre, filho de empregada doméstica, nascido e criado no Morro. Esse era Mussum, um grande personagem da televisão brasileira. Antônio Carlos nasceu no dia 7 de abril de 1941, no Morro de Cachoeirinha, em Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro. Filho de Malvina Bernardes Gomes, que aprendeu a ler com o filho, Mussum foi criado em meio à pobreza. Ele terminou o primário no ano de 1954 e logo em seguida começou a estudar mecânica no Instituto Profissional Getúlio Vargas. Seu curso de mecânica terminou em 1957 e logo ele arrumou um emprego. Mussum trabalhava em uma oficina no Rocha, zona norte do Rio de Janeiro. Porém, depois de um tempo trabalhando, Antônio Carlos entrou para a Força Aérea Brasileira. Ele permaneceu na Força Aérea por 8 anos, chegando a ser cabo. No início dos anos 1960, criou, junto com os amigos, o grupo Os Sete Morinos. Depois de sair da Força Aérea, Mussum começou sua carreira na televisão. No ano de 1965, ele se tornou humorista no programa Bairro Feliz, na Rede Globo, que era exibido ao vivo e misturava música e humor. Mas, vem cá, se ele se chamava Antônio Carlos Bernardes Gomes, por que seu apelido era Mussum? E aqui vai um fato curioso sobre esse artista. Dizem que foi o ator Grande Otelo quem deu esse apelido para ele, fazendo a referência a um peixe de água doce, escorregadio e liso. O que isso tem a ver com ele? Segundo o Grande Otelo, Mussum tinha a habilidade de sair facilmente das situações mais embaraçosas. No ano seguinte, o artista foi convidado por Chico Anísio para trabalhar na TV Tupi, onde fazia parte do programa Escolinha do Professor Raimundo. E foi exatamente nessa época que ele criou seu vocabulário inconfundível. Era sua marca registrada pronunciar as palavras com a última sílaba terminada em is, como Cacildes ou Foreves. Ainda na década de 60, Mussum teve participações em programas da TV Excelsior e na TV Record. Durante o início dos anos 1970 na TV Record, Mussum contracenou pela primeira vez com Didi e Dedé no programa Os Insociáveis. No ano de 1974, o trio começou um programa de 3 horas de duração, intitulado como Os Trapalhões. Depois de um tempo, Mauro Gonçalves, o saudoso Zacarias, entrava para o grupo. E assim, estava formado o quarteto que mais arrancou risadas dos brasileiros. Em 76, os Trapalhões foram contratados pela Globo e assim o sucesso ficava cada vez mais alavancado. O programa Os Trapalhões ficou no ar até o ano de 1994. E até o ano de 95 foram exibidos os melhores programas do quarteto desde 1977. Mas a carreira de Mussum não foi feita apenas na televisão. Ele conciliava a vida na televisão com sua carreira no samba. Nos anos 1970, o sambista ingressou no grupo Originais do Samba, onde fez sucesso com várias músicas como O Assassinato do Camarão, A Dona do Primeiro Andar, O Lado Direito da Rua Direita, Esperança Perdida, Saudosa Maloca
e Falador Passa Mal. É bem provável que vocês conheçam várias músicas dessas que eu acabei de citar, mas não sabiam que eram cantadas pelo grupo Originais do Samba. Confere essa informação? Bom, mas infelizmente chegou a um ponto onde o Trapalhão não conseguia mais conciliar as atividades da televisão com o samba. No ano de 1981, Mussum decidiu deixar o grupo e se dedicar apenas à carreira de humorista. Segundo ele mesmo relatou em entrevistas, os fãs do grupo de samba estavam indo aos shows mais para escutar suas piadas do que para ouvir as músicas. Em um caso específico, durante um show no estado de São Paulo, o show foi anunciado como O Trapalhão Mussum e os Originais do Samba. Com esse fato, o artista percebeu que as coisas estavam se misturando e que era melhor ele seguir apenas um caminho. Na verdade, ele saiu do grupo, mas nunca se afastou da música. Além de gravar álbuns, solos e trilhas de filmes, virou diretor de harmonia da ala das Baianas e instrutor da ala mirim da Mangueira. Quando ele passou a se dedicar apenas aos Trapalhões, também começaram a vir os filmes. O primeiro já havia sido feito em 1976, chamado O Trapalhão no Planeta dos Macacos. Depois foram feitos mais de 20 filmes com o quarteto, sendo que o último foi Os Trapalhões e a Árvore de Juventude, no ano de 1991. Durante todos esses anos de carreira, Mussum chamava muita atenção por seu talento, tanto na música quanto nas atuações. Muitos diziam que o sambista era quem fazia os Trapalhões serem engraçados. Mussum era como a cereja do bolo, a peça fundamental para fazer as pessoas rirem. Mas, como nada nesse mundo é perfeito, o humorista começou a ter problemas sérios de saúde, o que ocasionou a sua morte. O falecimento de Mussum foi um evento rápido e inesperado. Mussum sofria de miocardiopatia dilatada, uma doença do músculo cardíaco caracterizada por uma dilatação ventricular. Essa condição gerava uma progressiva redução da capacidade de bombear sangue pelo ventrículo esquerdo ou por ambos ventrículos. Essa é uma doença complicada e, no caso de Mussum, exigia que ele fizesse um transplante de coração urgentemente. O Trapalhão, então, foi internado no Hospital de Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo, no dia 7 de julho. A divulgação de que Mussum precisava de um transplante cardíaco teve um efeito impressionante na cidade de São Paulo. Houve um aumento em 700% do número de órgãos disponíveis para transplante na capital paulista. Segundo os dados, cerca de 5 pessoas se ofereciam diariamente como doadores à Comissão de Transplantes de Órgãos. Depois que foi anunciado que o cantor e humorista precisava do transplante, esse número subiu para 40 por dia. Mussum esperou apenas uma semana entre o diagnóstico, que indicava que ele precisaria de transplante, e a doação. Uma família do estado do Tocantins doou o coração de seu filho, Darlington Fonseca de Miranda, de 23 anos, que tinha morrido em consequência de um acidente de moto. Segundo os médicos, se Mussum não fosse uma pessoa conhecida, ele teria que entrar em uma fila que tinha cerca de 150 pessoas. Na época, cerca de 40% das pessoas que estavam na fila morriam antes de receber o novo órgão. Todos acharam que Mussum sairia bem dessa. Afinal, o transplante foi um verdadeiro sucesso. A operação foi feita no dia 12 de julho. Transcorreu como o esperado e não houve rejeição aguda. Parecia que ele estava salvo. Entretanto, Mussum passou a apresentar algumas complicações dias depois da cirurgia. Primeiro, aconteceu um acúmulo de coágulos sanguíneos no tórax do humorista. Os médicos fizeram um procedimento para tentar tirar os coágulos. No dia 22 de julho, 10 dias após o transplante do coração, uma infecção tomou conta do pulmão de Mussum. Em seguida, os rins do Trapalhão pararam de funcionar e, dias depois, a infecção do pulmão se espalhou para os outros órgãos. No dia 29 de julho de 1994, exatamente às 2h45 da manhã, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o famoso Mussum, deixou este plano.
Eu me lembro que o Brasil já estava arrasado com a morte de Ayrton Senna, que aconteceu no dia 1º de maio. Meses depois, foi a vez de Mussum. 2 perdas imensuráveis para o esporte e para o humor brasileiro. O enterro de Mussum aconteceu no cemitério Congonhas, na zona sul de São Paulo, e contou com a presença de cerca de 600 pessoas. 12 integrantes da Escola de Samba Mangueira, onde Mussum desfilou por 40 anos, foram a São Paulo para acompanhar o funeral do humorista. O humorista se foi, mas deixou um legado incrível. Mesmo morrendo em 1994, até hoje, as pessoas lembram com alegria das suas piadas. Inclusive, há uns anos atrás surgiram na internet milhares de memes como Steve Jobs, James Bonds, Sexto Sentidos, Pink Floyds, Nirvanes e até Harry Potter. Gostou da história do Mussum? Então aqui vai uma dica. No dia 4 de abril deste ano, foi lançado um documentário chamado Mussum, um filme do Cacildes, onde é contada a trajetória do humorista e sambista. Por hoje é isso. Mas nós nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até mais.